No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames e seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Também tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu,
e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida. Toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o exército. E havendo terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você vai estar diante desse vídeo, diante dessa breve devocional, mas de uma coisa eu sei: o nosso Deus, o mesmo Deus que está comigo agora, está aí do seu lado também com você. Abra o seu coração, deixe a luz do céu entrar e tenha uma vida transformada, e tenha uma vida não sem problemas, mas sim uma vida acima dos problemas. Como diz o profeta Abacuque, o Senhor nos faz andar altaneiramente. E andar altaneiramente não quer dizer que não tenhamos problemas, mas sim andar acima dos problemas. Nós vemos esse texto quando o Senhor Deus, ele fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus fala isso, é porque ali estava o nosso Deus, o Espírito Santo e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! É muito importante, talvez para você que já conhece a Bíblia, falar assim: não, mas isso aí eu estou cansado de saber que Deus, quando criou tudo, o Espírito Santo e o Senhor Jesus já estavam com ele. Eu sei, meu irmão, minha irmã, para você é fato notório. Mas certa vez uma pessoa chegou para mim e me perguntou: Justin, mas Jesus só tem 2000 e poucos anos, ele só surgiu agora, no tempo aí, né, no tempo bíblico aí, só 2000 e poucos anos. Aí eu falei assim: não, meu irmão, o Senhor Jesus, ele estava com Deus e com o Espírito Santo na formação da terra. Antes de tudo ser formado, eles já estavam ali. Antes de você, antes de mim, antes de Abraão, antes de Isaac, antes de Jacó, antes de Adão, o nosso Senhor Jesus já existia. E juntamente com o Pai e o Espírito Santo, planejava cada detalhe das nossas vidas, da terra, do mar, do céu, e da sua e da minha vida. Para que você e eu possamos ter uma vida mais que abundante em Cristo Jesus, nós devemos voltar à nossa origem. Perguntar ao Senhor: Senhor, qual o plano que o Senhor tem para a minha vida? E certamente Ele irá falar ao seu e ao meu coração. Que o Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas também é aquele que, ao aceitarmos o Senhor Jesus, ele se torna o nosso consolador, aquele que nos traz paz, aquele que nos traz esperança. Que esse devocional possa falar ao seu coração, meu irmão, minha irmã. É muito breve, mas vamos estar nessa caminhada, nessa viagem aí, como o Senhor me tocou para falar, nessa viagem aí, para estarmos aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus a cada dia. Que Deus te abençoe e te fortaleça em sua caminhada em nome de Jesus. Vamos estar orando nesse momento. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado a Deus por esse momento, obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor incondicional. Reina sobre nossas vidas, reina sobre nossas casas, reina sobre nossa mente, sobre nosso coração. E nos dê, Pai, dias de paz, dias de bênçãos e dias de esperança, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de estar lendo, de estar meditando um pouquinho na sua palavra, e que o Teu Espírito Santo faça a obra em nós, a começar em mim, em nome do Senhor Jesus. Um abraço, meu irmão, minha irmã, até a próxima, querendo Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir. Deus te abençoe.